Horóscopo para o dia 21 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Sua quarta-feira será um dia em que será bastante útil manter sua calma em relação à comunicação, sobretudo com aquelas pessoas que já faz um tempinho que não mantinha contato, pois pode ser que as intenções delas frente às novidades que tenha vontade de falar não sejam as mais adequadas para você. Às vezes, quando nos ocorre algo de bom ou temos algum projeto em mente, sentimos a necessidade de compartilhar na intenção de que se alegrem conosco, ou no caso de ajuda, que a companhia nos abra portas. O problema é que nem sempre o quem vemos como confiável não é tão confiável assim, mesmo que seja apenas num dia específico, onde a outra pessoa esteja num péssimo. Portanto, por mais que a vontade de externalizar alguns assuntos sensíveis seja forte, procure manter a tranquilidade, de modo que consiga se controlar e não soltar algo que poderá sofrer algum tipo de sabotagem. Haverá momentos melhores para externalizar, e alguns ainda seria mais interessante apenas após a realização. Touro. Você poderá ser alvo de alguns golpes do destino que vão beneficiar bastante seu dia, mas que deveria ficar atento para não aproveitar todo o potencial de sorte, pois haverá a tendência das coisas acontecerem a você com tanta facilidade que será natural se dispersar, pois terá a certeza de que assim que decidir fazer, praticamente vai cair em seu colo. Embora possa ser verdade, certamente há coisas que deseja em que poderia aproveitar esses tempos vagos para ir atrás e dar aquela facilitada em vez de se render à preguiça provocada pela facilidade. Portanto, aproveite sua quarta-feira ao máximo que puder, pois como será praticamente um imã do que desejar, se dedicar seu tempo àquelas coisas que julga ser um pouco mais difíceis de se conseguir, é capaz que dê vários passos largos, deixando tudo mais fácil. Gêmeos. É possível que você venha a receber diversos sinais nesta quarta-feira relacionado a algo que você terá de realizar um trabalho um pouco difícil, tanto pela complexidade aparente quanto por ser algo fora do que está acostumado, mas que talvez tenha relação com alguma oportunidade que desejava. Não será algo de outro mundo, e se chegar até você, é porque é capaz de realizar, e às vezes tal dificuldade acaba por parecer maior do que é apenas porque a ansiedade toma conta, mas se procurar manter a calma, 90% da dificuldade some, conseguindo fazer tudo com tranquilidade. Porém, é natural que quando tais notícias chegam até nós, nossa cabeça fica a mil, e acabamos por agir de mil e uma maneiras com tal nervosismo que nossa energia se esgota, e que vai prejudicar o rendimento de nossas atividades, tanto as rotineiras como as das oportunidades. Portanto, procure tirar sua quarta-feira para relaxar na medida do possível. E não estou falando em ficar parado, ou se trabalha, para fazer corpo mole ou faltar, mas que não desperdice seu tempo e energia com coisas que não são tão importantes. Faça apenas o necessário, pois quanto mais energia poupar, menos vai precisar recuperar, garantindo que esteja o mais próximo de 100% nos momentos em que for necessário. Câncer ou Caranguejo. Sua quarta-feira será um dia em que talvez venha repetir seu padrão de voltar a mente ao passado, talvez para lembrar momentos bons que acabaram, ou mesmo para se arrepender de atitudes que tomou, acreditando que se tivesse agido diferente, as coisas estariam melhores do que estão. A questão é que não conseguimos mudar o passado, e caberá a você viver o presente para tornar sua vida melhor.
Porém, dá para aproveitar tal fuga ao passado de modo que te seja positivo. Procure por coisas positivas que veio a realizar após tais ocorrências e faça uma comparação com o que poderia ter ocorrido caso tivesse saído tudo da forma que gostaria no passado. É possível que comece a enxergar que algumas coisas que saíram errada te abriram portas para diversas oportunidades que hoje se orgulha, e será natural que se sinta melhor. Dá para chamar de compensação, mas procure entender que se o que ocorreu que considerou negativo foi devido a alguma decisão sua, se lembre que foi a melhor que poderia tomar no momento, e é bem provável que se pudesse voltar no tempo, por mais que diga que agiria diferente, e tivesse contato com tudo o que precisava levar em consideração na hora da decisão, provavelmente escolheria a mesma opção. Nossa memória é seletiva, e é natural que ela traga à lembrança apenas as coisas que a interessa para justificar nosso estado, enquanto as outras características que havia no ato são simplesmente ignoradas. Elas continuam na mente, mas somente vão vir à consciência quando interessar, e é bem provável que se mudar sua postura frente a situações que considere como tristes, olhando os pontos positivos que vieram depois, tais memórias que foram teoricamente esquecidas comecem a se tornar conscientes. Sim, nosso cérebro prega muitas peças, e assim consegue transmutar a vibração das lembranças. Será um dia para procurar entender que mesmo situações ruins podem proporcionar coisas boas, dependendo do modo em como lidamos com elas. Às vezes várias coisas positivas acontecem, mas por estarmos presos ao que consideramos como bastante negativo, desfrutamos dessas bênçãos e nem prestamos atenção, não dando o devido valor. A partir do momento que começar a ter consciência de tais oportunidades maravilhosas que aproveitou devido às experiências desagradáveis, você vai conseguir viver sua vida de forma mais leve, aproveitando mais do que ela tem a oferecer em vez de continuar de tempos em tempos desejando viver o passado para mudar o rumo de sua história. Leão. Será um dia para aprender a lidar com desilusões. Calma, não estou dizendo que vá sofrer desilusões em sua quarta-feira, mas que talvez dedique seu tempo com situações que te façam sentir dessa maneira. Isso porque é possível que venha a lembrar de situações agradáveis em seu passado para fugir do presente, até tentando alimentar que algum dia essa fase vai voltar. A questão é que provavelmente você já sabe que não vai acontecer, mas ainda prefere acreditar nisso. Porém, em vez de olhar apenas a forma, procure observar também a essência, se lembrando de outros detalhes além dos que seus olhos viam e seus ouvidos ouviam, pois é possível que outras sensações já estavam a te dizer que havia algo errado em tais situações, embora tudo parecesse às mil maravilhas. Contudo, procure não se culpar por não dar ouvidos à sua intuição, e sim compreender que deve prestar mais atenção ao que é sutil, não apenas no que é percebido como forma, de modo que possa tomar decisões mais acertadas. Por mais que o desdobramento tenha sido desagradável, ao menos serviu de aprendizado. Caberá a partir de então levantar a cabeça e se lembrar de não se deixar levar apenas aos encantos fáceis de perceber, mas também aquelas sensações quase imperceptíveis, mas que nos revelam muito mais do que tudo o que é facilmente perceptível. Virgem. Você poderá receber algumas notícias nesta quarta-feira que poderão te fazer agir baseado apenas se comparando aos outros, seja os vendo como ameaça ou tentando colocar algum diferencial para sobressair, ou ainda com a intenção de se colocar em um grupo,
mas que se não prestar atenção poderá gastar tanta energia para nada. Por mais que o externo passe informações bastante interessantes, precisa também prestar atenção em como está o interior, de modo que não venha a agir por impulso, que é um dos sinais de desequilíbrio, e acabe por adotar medidas inadequadas. Pegando o primeiro e o segundo caso citados, seria como entrar em desespero e começar a mexer em um monte de coisas, mas não o que precisaria ser mexido, tanto para extinguir a ameaça ou se tornar melhor que os demais. No entanto, se mantivesse a calma, saberia melhor o que poderia fazer, tomando decisões melhores e provavelmente gastando menos energia, mas resolvendo de maneira efetiva. Pegando o terceiro caso, talvez nem seja tão interessante assim se deixar envolver por determinado modismo repentino na intenção de se encaixar num grupo. Isso podemos ver com mais frequência, onde artistas conceituados são chamados para participar de campanhas de publicidade de produtos considerados como inovadores, e não é raro que milhões de pessoas acabem muitas vezes até por esgotar suas economias para fazer ou adquirir algo que seu ídolo aparece usando, pois é a maneira de se sentir no grupo ao qual ele pertence. Contudo, também não é raro que com o passar do tempo, e às vezes nem chega a um mês, se mostre que era de péssima qualidade, e isso se não for prejudicial à saúde. Portanto, procure manter a calma e fazer aquela análise criteriosa que virginianos são mestres, pois é possível que venha a saber exatamente o que deverá ser feito, além de em algumas oportunidades, dar tempo ao tempo para ver se possíveis novidades são confiáveis ou algo que vai passar com a mesma velocidade com que apareceu. Libra ou Balança. Seu dia estará bastante propício para que passe a maior parte do tempo em paz, mas isso será possível se aprender a deixar as coisas fluírem sem tentar intervir quando se tratar da vida dos outros. Isso porque você preza bastante a harmonia, às vezes se metendo em situações complicadas para fazer com que ambas as partes fiquem em paz. Por mais que seja uma atitude bastante nobre, nesta quarta-feira será mais vantajoso não se envolver, compreendendo que a ajuda pode ser bem-vinda, mas que cada um deverá também aprender por si próprio, pois se continuar a intervir, poderá fazer com que o outro sempre continue realizando os mesmos erros em vez de aprender a parar para que a própria vida tenha mais fluidez. Num aspecto mais negativo, poderá comprar algumas causas perdidas que, se não vier a compartilhar a perda, ainda poderá ser acusado, de maneira justa ou por má fé do ajudado, como o culpado por tudo ter ocorrido. Será um dia excelente para saber escolher bem as brigas que desejar comprar, e se puder passar longe, melhor ainda. Escorpião. É possível que você venha a perceber nesta quarta-feira que a vida está te guiando para situações que até já imagina, pois já sabia que uma hora aconteceria, sejam agradáveis ou desagradáveis, e é possível que isso faça te despertar o desejo de solicitar ajuda espiritual, pois poderá sentir que não é capaz de dar conta. Independente de sua expectativa frente a tais situações, será necessário aproveitar o momento para resolver, encarando como ideal, principalmente se você vinha evitando. É aquela história de que quanto mais se empurra com a barriga com a intenção de se sentir mais seguro, mais ansioso fica, o que te deixa mais inseguro, e isso se não se tornar mais difícil em essência. Por outro lado, se compreender que não adianta tentar fugir e já querer resolver, é bem provável que, se for com determinação, veja tudo como mais fácil do que imaginou, fazendo o que é necessário, e assim se livra logo.
É como os grupos de apresentações escolares que desejam ser o primeiro para se livrar logo do sentimento de angústia, pois sabem que se forem o último, vão passar mais tempo naquele estado, e dependendo da forma que o professor avaliar os demais, principalmente se for com bastante rigidez, vão se sentir mais travados. Portanto, procure não deixar para depois o que precisa ser feito. Sagitário. Nesta quarta-feira você poderá receber alguns pequenos presentes, seja do universo ou mesmo de outras pessoas, e eles poderão abrir portas de alguma maneira para algo que faça seu coração cantar, que talvez até via como algo difícil de ser realizado. Contudo, precisará tomar bastante cuidado com empecilhos que poderá criar para aproveitar tais oportunidades que vão surgir para você, pois às vezes desejamos muito algo, e quando finalmente a oportunidade chega até nós, temos medo de aproveitar, e assim dispensamos para depois ficarmos arrependidos. É o famoso quero mas não quero, não agindo com vontade. Aliás, são nesses momentos que percebemos o quanto algo é realmente importante para nós, pois se for algo precioso, mesmo que julguemos não estarmos em condição, damos um jeito para aproveitar a oportunidade. Porém, se não queremos tanto, é natural que comecemos a fazer doce, inventando centenas de desculpas. Em outras palavras, será um dia de pegar ou largar, onde a má vontade não terá vez, e se deixar passar, é bom que tenha em mente que não terá tanto direito de reclamar, pois a oportunidade poderá aparecer, e se não aceitar, será porque não quis. Capricórnio. Você estará com a tendência a estar leve nesta quarta-feira, desejando estar longe de assuntos pesados, e mesmo que seja necessário lidar, sua serenidade poderá permitir com que consiga resolver sem grandes esforços. Contudo, isso vai depender bastante do como vai deixar-se envolver por eles, pois se começar a focar muito na negatividade, vindo a acreditar que tudo é baseado em problemas, será natural que sua frequência vibracional caia, e assim as coisas vão ficando mais difíceis. Não estou dizendo que a vida é um verdadeiro mar de rosas, onde tudo vem com facilidade, pois cada um possui suas dificuldades e carências, e sobre o nível delas, depende de cada indivíduo, pois enquanto alguns com condições de fazer apenas uma refeição por dia numa casa numerosa se sentem abençoados, outros se veem pobres e amaldiçoados com milhões na conta bancária. O que quero dizer é que, se por acaso começar a vir em sua mente pensamentos que te tirem da leveza, vendo que a vida é um monte de problemas com poucas bênçãos, é capaz que não tenha olhado direito, e se perceber as inúmeras coisas em que é abençoado, inclusive o fato de respirar naturalmente, aproveitando o contexto da pandemia atual, poderá notar que é exatamente o contrário. Ser capaz de reconhecer as coisas simples que te dão sustentação na vida, não enxergando como uma obrigação divina, e ser grato por isso, vai começar a te animar e te recolocar no caminho para a melhoria de seu dia, e talvez de sua vida. Aquário. Sua quarta-feira poderá ser um pouco difícil, e será necessário que saiba segurar seus impulsos. Há a tendência de que venha a receber revelações que poderão mexer bastante contigo, e por conta disso, se sinta tentado em agir de maneira que até sabe que poderá te prejudicar, mas que parecerá te atrair para realizar tal ato. Algumas dessas revelações poderão ser espontâneas, enquanto outras poderão ser soltas intencionalmente, para provocar, como se já te conhecessem, sabendo que será afetado por elas. No entanto,
Em ambos os casos, a decisão mais sábia poderá ser tomada se souber manter a calma, que já é um sinal de sabedoria. Pegando o exemplo da revelação espontânea, descobrir uma falha num sistema, por exemplo, poderá fazer que obtenha bastante vantagem por certo tempo, mas já tenha em mente que uma hora vão descobrir, e quando o responsável pela segurança souber, vai identificar quem se aproveitou da falha, e assim, quem fez uso dela certamente vai ser penalizado de alguma forma. Sendo assim, a melhor forma de agir é sendo honesto. Da mesma maneira, nos dois casos, pense bem antes e veja se a reação realmente vai valer a pena, principalmente se envolver relacionamento entre pessoas, pois talvez o fato de descobrir que algum desafeto seu está fazendo algo que te desagrade seja apenas uma brecha aberta para que tome alguma atitude impensada que venha se arrepender depois, causando mais estrago a você do que a outra parte. Se julgar que a outra parte não está correta, seja contigo ou com outras pessoas, apenas siga a sua vida. Se lembre que apenas se atrai o que se vibra, e se o outro estiver vibrando o mal, uma hora vai atrair, e não vale a pena entrar no jogo para atrair o mesmo para a sua vida, pois para alguém querer causar desconforto em alguém é porque o próprio já está desconfortável, uma vez que somente podemos oferecer ao outro o que temos em nós. Peixes. Embora estar rodeado de pessoas possa ajudar bastante no alcance de objetivos, precisará tomar certo cuidado com a forma utilizada para atrair auxílio, pois poderá sair do controle, e assim colha resultados indesejados. Uma das coisas que podem mais pegar aqui são as conexões baseadas em agrados, de modo a deixar a entender as outras partes que se te ajudarem, vão ter algum benefício. Quando a relação é profissional, tudo bem, pois a troca é essa mesma, ou seja, que seja pago pelo trabalho feito, e por conta disso, se espera o resultado ao menos próximo do perfeito. Entretanto, o problema é se essas ajudas não forem profissionais, mas baseadas apenas em interesses, pois além de poder atrair quem não quer, ainda poderá ter no meio diversos com interesses secundários divergentes, ou mesmo que sejam comuns, mas com um recurso escasso, gerando conflitos, e assim terá que despender bastante energia para contornar a situação e agradar todo mundo. No entanto, talvez seja o caso de, se vier a pensar em atrair pessoas que não sejam através de relação profissional, procure somente o que for essencialmente necessário para realizar a atividade, mas deixando claro que não terão nada em troca, e isso se você não for capaz de dar conta sozinho. Se conseguir lidar com a situação, faça você mesmo, jogando qualquer preguiça para longe, pois quanto mais independente estiver, melhor. Quanto menos dependência tiver, é mais garantido que consiga resultados mais próximos do ideal, além de não ter que fazer de tudo para agradar aos que te ajudam, pois a tendência é que se sujeite a qualquer coisa para os manter para quando precisar novamente, principalmente se for de graça. Sem contar que tais agrados poderão exceder o momento da ajuda, como, por exemplo, se você tiver árvore frutífera em casa e uma vez um dos ajudados pedir alguns frutos e vier a recusar, certamente ele vai apontar o não atendimento aos desejos dele na oportunidade com empecilho para ceder ao seu chamado, ou seja, terá de atender sempre que o outro pedir para não tomar negativa quando precisar. No final das contas, o barato poderá sair bastante caro, não valendo a pena utilizar tal jogo para facilitar as coisas. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina,
O pleno amor incondicional.